sabia que você pode acertar 15 questões de matemática no Enem estudando só um conteúdo para a prova? Sim, esse é o poder de priorizar o que mais cai. E nesse vídeo é exatamente isso que eu vou te falar. Nesse vídeo eu vou te contar o que mais cai no Enem para que você possa priorizar essas matérias e acertar muitas questões. Oi pessoal, o meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês pediram muito esse vídeo, então eu tô aqui pra honrar isso e fazer esse conteúdo pra vocês. E olha pessoal, eu sei exatamente como vocês estão se sentindo. Essa ansiedade, essa pressão, esse medo de não dar conta de tudo, eu já passei muito por isso. Eu lembro muito de ter muita preocupação se eu tava fazendo o suficiente, se eu tava estudando os assuntos certos. E lembro muito daquela sensação de que por mais que eu estudasse, parecia que sempre faltava alguma coisa, sabe? Parecia que eu não estava estudando a coisa certa. Parecia que eu nunca sabia o que eu realmente precisava. Mas a boa notícia é que saber os assuntos que mais caem no Enem pode mudar totalmente a sua preparação. Porque agora você vai ter uma espécie de mapa do tesouro. Em vez de ficar perdido nessa infinidade de conteúdos que a gente tem para estudar, você vai conseguir priorizar o que exatamente pode aparecer na sua prova. O que exatamente pode garantir a sua aprovação. Então é isso que a gente vai ter nesse vídeo. Segura na minha mão e bora pro vídeo. E como esse é um canal super organizado, eu decidi dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu quero te falar os grandes assuntos dentro de cada matéria que mais cai. Na segunda parte do vídeo, eu quero te falar os tópicos dentro desses grandes assuntos que mais caem. Então, por exemplo, um grande assunto que mais cai em matemática é geometria. Mas o que dentro de geometria você tem que estudar? É exatamente isso que eu vou te falar nesse segundo tópico do vídeo. E no terceiro tópico do vídeo é para você que está começando a estudar agora e vai começar do zero. Se você não sabe como estudar o que mais cai, eu vou te dar várias dicas para você estudar de uma forma efetiva e conseguir realmente evoluir, aprender e acertar muitas questões. Então, bora falar sobre os conteúdos de matemática. Quais são esses grandes assuntos que mais caem na prova? Então, em matemática, 32% da prova de matemática é matemática básica. Eu já falei várias vezes aqui pra vocês, matemática básica é super importante pro Enem. 22% geometria, 12% funções e equações, 13% estatística, 10% combinatório e probabilidade e 11% outros assuntos. Agora vamos para natureza. E vamos começar com a disciplina biologia. Em biologia, os grandes assuntos são o seguinte: 27% é ecologia. Quase 1/3 de todas as questões de biologia são de ecologia. Surreal, pessoal. 9,5% fisiologia animal, 8% histologia animal, 7,2% botânica, 7,2% biologia molecular e engenharia genética, 6,5% evolução, 5,7% bioenergética, 5,1% citologia, 5,1% também zoologia, 5,1% núcleo e divisão celular, 5,1% também genética. Agora bora falar de química. Quais são os grandes assuntos que mais caem em química? 34% físico-química, pessoal. Depois, 23% química geral. Depois, 22% química orgânica. Depois, 16% atomística. Depois, 5% meio ambiente. Agora, bora falar de física. Quais são os grandes assuntos que mais caem em física? E em física é muito curioso, porque os 4 primeiros assuntos, pessoal, já dão 64% das questões de física. Assim, surreal. Então, bora lá. 19% dinâmica, 17% ondulatória, 15% eletrodinâmica, 13% termologia, eu amo, 10% óptica, 10% também cinemática, 7% eletromagnetismo. Então, bora agora para humanas, pessoal, e vamos começar com história. Em história, pessoal, para surpresa de quase ninguém, 43% das questões de história são de história do Brasil. Cai muito na prova. Depois, 28% é de história geral, então, história
do mundo e 24% são histórias mais temáticas, são temas específicos da história. 5% história da América. Vamos agora para geografia. Em geografia 69% é geografia geral, 30% geografia do Brasil. Então, bora agora para sociologia. Em sociologia, os grandes assuntos são 30% sociologia temática, 24% diversidade cultural e estratificação social, 20% poder, Estado e política, 12% teoria sociológica. Vamos então para o último assunto de humanas, que é filosofia. E os grandes assuntos que mais caem em filosofia são 39% filosofia moderna, 27% filosofia contemporânea, 20% filosofia antiga e 8% filosofia medieval. Vamos agora falar de linguagens, pessoal. E em linguagens, os grandes assuntos são 63% interpretação de texto. Pessoal, para estudar interpretação de texto não tem segredo, é fazer muitas questões. É ver professores fazendo essas questões e aprendendo a interpretar. Não tem jeito. Estudar a interpretação é fazer muitas questões. E eu recomendo que vocês façam muitas. Depois, 24% literatura, 6% teoria da comunicação, que são os elementos da comunicação, as funções da linguagem. Depois, 5% gramática, mas calma, que não é aquela gramática aprofundada, não. Fica tranquilo. Então, agora que vocês já sabem os grandes assuntos que mais caem em cada matéria, vamos detalhar isso aí. Eu vou te contar exatamente quais são os assuntos dentro de cada assunto grande que você precisa estudar, tá bom? Porque aqui é um vídeo completo, né, pessoal? Vocês não esperavam que eu ia chegar aqui nesse vídeo e iam sair daqui só com estudo de geometria. Obviamente que não. Então, bora lá. Vamos começar por matemática. Em matemática básica, que é 32% das questões de matemática, 46% é razão e proporção, que é basicamente regra de 3, né? 28% porcentagem, 15% sistema de numeração decimal, 5% as 4 operações, soma, divisão, subtração, multiplicação, 6% MMC e MDC. Então bora agora para geometria, que é 22% das questões de matemática. E os tópicos de geometria são 55% geometria espacial, que é basicamente cálculo de volumes e também aquelas projeções ortogonais que quase todo ano, se não todo ano, cai no Enem. 36% é geometria plana, que é basicamente cálculo de área, que é relações trigonométricas. 9% geometria analítica. Principalmente, isso aqui foi um detalhamento do Ferreto, viu? Principalmente a parte inicial da geometria analítica. Conhecimento de plano cartesiano, distância entre dois pontos, equação da reta e equação da circunferência. Então anota isso aí, minha filha. Acabamos matemática, finalmente. Vamos respirar um pouquinho, porque eu sei que para muitas pessoas a matemática é um peso, né? Assim como era para mim, principalmente se você estudou em escola pública, né? A gente tem muita defasagem no estudo normalmente. Eu mesma comecei a estudar para Enem com muita defasagem, assim, sem saber fazer fração direito, sabe, pessoal? É difícil a realidade da escola pública. Se só estudando em escola pública você sabe a dificuldade que normalmente a gente tem, sabe? E quando eu comecei a estudar para Enem, eu tinha muita dificuldade. E o que me ajudou demais mesmo foi quando eu comecei a estudar com o professor Ferreto. Fui aprovada em ciência da computação e em engenharia civil na UFRJ, numa federal. Então, assim, para uma pessoa que não era boa em matemática, que não era gênia nisso, então, assim, realmente me ajudou demais, demais, demais. E não só em matemática, né? Me ajudou demais com relação à procrastinação, que era o meu grande problema no meu estudo. Com a plataforma, eu tinha tudo ali já organizado. Eu só precisava sentar e executar, sabe? Tava tudo ali, as questões que eu precisava fazer, os simulados que eu precisava fazer. Então, assim, eu recomendo de olhos fechados a plataforma para vocês. E a gente tem um cupom de desconto na plataforma do professor Ferreto. Se você usa Liliane Freitas, você tem um super desconto lá. Então, se você tá começando a estudar pro Enem agora e você pode fazer esse investimento no seu estudo, eu super recomendo que você faça
faça, porque eu tenho certeza que você vai se agradecer no futuro por ter feito isso. Então, bora agora para natureza. Vamos falar de biologia. Quais são os tópicos que mais caem em biologia? Então, bora falar de ecologia, que é 27% das questões de biologia. Então, 5,8% das questões de ecologia é poluição. 5,1% ciclo do carbono, oxigênio e efeito estufa. 4,4% ciclo do nitrogênio, água e enxofre. 4,4% também desequilíbrios ecológicos. 4,4% outros assuntos da ecologia. E 2,9% dinâmica das populações. Como biologia já tá super detalhado, pessoal, eu resolvi só detalhar ecologia, porque o resto são grandes áreazinhas mesmo que você tem que estudar. E aí não tem muito como eu detalhar mais pra vocês, viu? Então bora agora pra química. Agora falar de físico-química, que é 32% das questões de química no Enem. E 27% das questões de físico-química são soluções. 22% equilíbrio, 19% eletroquímica, que basicamente são as famosas pilhas, 11% termoquímica, 11% de novo cinética, 8% radioatividade e 3% coligativas. Vamos agora para física e vamos começar por dinâmica, que são 19% das questões de física. 53% das questões de dinâmica são trabalho e energia. 27% leis de Newton, atrito e força elástica. E 20% quantidade de movimento e impulso. Vamos agora para ondulatória, que é 17% das questões. 46% de ondulatória, fenômenos ondulatórios. 35% fundamentos da ondulatória, o início ali. 11% estudo matemático de uma onda. E 8% acústica. Vamos agora para eletrodinâmica, que é 15% das questões de física do Enem. E vem caindo bastante, viu, pessoal? De um tempo para cá vem aparecendo bastante nas questões do Enem. 64% de eletrodinâmica, circuitos elétricos. 27% leis de Ohm. E 9% potência e energia. Vamos agora para humanas e vamos começar com história. Em história, o grande assunto que mais cai em história, 43% das questões de história é de história do Brasil, pessoal. Que faz muito sentido, afinal o Enem é uma prova brasileira, né? E da ordem do que mais caiu pro que menos caiu em história do Brasil, sistema colonial, segundo reinado, era Vargas, república oligárquica, ditadura militar, república liberal, povos indígenas, escravidão, primeiro reinado e claro que tem mais assuntos, mas são menos questões, então eu nem quis citar aqui pra vocês, viu? Agora vamos pra história geral, que é 28%. Mundo moderno, século XV a século XVIII, mundo contemporâneo, antiguidade clássica, baixa idade média, alta idade média e atualidade. Agora vamos falar daquelas questões temáticas, com alguns temas que sempre vão aparecendo de novo e são 24% das questões de história. Então, o principal é conhecimentos gerais, pessoal. Depois, problemas sociais, principalmente relacionado ao nosso país e, claro, ao mundo também. Arte, historiografia e política. Vamos agora falar de geografia. E 64% de geografia é geografia geral. O primeiro tópico de geografia geral é geografia física. Agora vamos para geografia econômica. Globalização, indústria, fontes de energia, transportes e comunicação e geografia agrária. Mas globalização é o que mais cai nesse tópico de geografia econômica. Depois de geografia econômica, geopolítica também é um tópico de geografia geral que cai bastante. Geografia humana, agora meio ambiente. Principalmente preservação e biodiversidade e atmosfera. Agora vamos falar de geografia do Brasil, que é 30% das questões de geografia. Principalmente aí, geografia humana, depois geografia econômica, depois geografia física, que é principalmente vegetação, nesse caso, a nossa vegetação no nosso país, Brasil. Vamos agora para sociologia, pessoal. E 30% das questões de sociologia são questões, assim como lá em história, são questões temáticas. E alguns desses temas são outras ciências sociais, afinal, é ciências humanas, né? Sociologia da cultura e sociologia do trabalho, sociologia econômica, sociologia da educação, sociologia urbana,
latina, sociologia brasileira e sociologia da violência, sociologia da ciência, sociologia do conhecimento, política e religião. Vamos agora falar de filosofia e começar com filosofia antiga, que é 39% das questões de filosofia. Então, dentro disso, Renascimento, ciência e racionalismo, dentro disso, principalmente o filósofo Descartes, muito importante, empirismo britânico, Kant e contratualismo. Vamos agora para linguagens, pessoal, que é a última grande matéria do Enem. E bom, como eu falei para vocês antes, 63% de linguagens é interpretação de texto, mas ainda tem alguns assuntos que, se você quiser acertar muitas questões, você pode estudar, que vai te dar ótimas questões do Enem. E vamos lá para literatura, que é 24% das questões de linguagens do Enem. Introdução à literatura, realismo, elementos da narrativa, gêneros narrativos e modernismo. Agora vamos para a parte 3 do vídeo, que é como estudar só o que mais cai. Porque assim, pessoal, o que pode acontecer é, você quer começar a estudar agora e você tem muita defasagem no ensino, assim como eu tive. Eu estudei escola pública praticamente a minha vida inteira. Então, assim, eu não sabia muitos conteúdos. E quando eu começava a aprender, eu começava a perceber que, tipo assim, falta alguma coisa pra eu conseguir entender isso aqui, porque eu não tô entendendo, sabe? Então, é exatamente isso que eu queria falar com vocês. Em química, a gente tem um ótimo exemplo disso. A matéria que mais cai é físico-química. Mas, para você entender físico-química, você tem que estudar a matéria química geral, que é a segunda que mais cai, mas não é a primeira, sabe? Então, você tem que saber isso. Você começa a estudar uma matéria e empacou, você tá sentindo que não tá sabendo aquela matéria. Se você estiver estudando, por exemplo, com o professor Ferreto lá no cursinho, dá uma olhada quais são as playlists que tem anteriormente para você conseguir estudar. Porque muitas vezes isso pode acontecer. Às vezes você vai empacar na matéria porque você não tem o pré-requisito que precisa. Aí você estuda o pré-requisito e estuda, sequentemente, a matéria que mais cai. Que assim você vai conseguir estudar, vai conseguir aprender realmente, não vai ficar paralisado. Combinado? E eu queria também agradecer demais ao cursinho do professor Ferreto, que disponibilizou que eu usasse essa análise que eles fizeram aqui no vídeo e pudesse compartilhar isso com vocês. Então saibam que essa análise aqui foi feita pelos melhores professores da plataforma do Ferreto, viu? E agora que você já conhece os assuntos que mais caem no Enem, é hora de você focar e estudar bastante, pessoal. E lembra, a cada dia estudado é um dia mais próximo da sua aprovação, pessoal. E eu juro pra vocês que toda a sua dedicação vai valer a pena. Você vai olhar pra trás e eu tenho certeza que você vai ter muito orgulho do que você fez, porque eu olho pra trás e falo, cara, eu teria feito tudo de novo pra ser aprovada, sabe? Foi definitivamente o melhor dia da minha vida, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Só de falar eu já me emociono, já fico lembrando. Então, assim, eu desejo que todo mundo possa sentir essa sensação, que é a aprovação, que é poder contar pros seus pais que você foi aprovado e ver o seu nome ali na lista. Então, é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal e me permite continuar fazendo meu trabalho por aqui. E se inscreva no canal pra receber mais dicas de estudo e dicas sobre o Enem. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!